grande desafio nosso é cada vez mais investir em tecnologia e usar a tecnologia para reduzir custo. Eu imaginava que o dia que a gente começasse a gerar caixa, a coisa ia mudar, né? Mas a gente sempre quer mais. Quem empreende sabe como é o dia a dia à frente dos negócios. Repleto de responsabilidades, desafios, metas. E em todos esses momentos é importante seguir com foco, resiliência e tino, aprendendo com cada experiência. E para compartilhar esses aprendizados, estamos aqui no Entre PJs, apresentado por Santander Empresas, um espaço de troca e compartilhamento de informações e inspiração com quem conhece, de verdade, a rotina do negócio. Hoje, o nosso papo é sobre o setor de saúde, como um espaço de oportunidade. Vamos falar sobre quando empreender significa enxergar problemas invisíveis e transformá-los em soluções inovadoras. Eu tenho a honra de receber o Marcelo Barbosa, cofundador e CEO da Labi Saúde, que transformou sua visão em um negócio de grande impacto, encontrando uma oportunidade inovadora em um setor tradicional. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Bom, nessa primeira parte, a nossa conversa vai ser para conhecer a sua história, para saber de onde você veio, como é que você começou. É uma forma da gente se conectar com quem está assistindo a gente e eu também quero saber a sua história. Bom, o Labi, logo no início, a gente tinha uma ideia de ter uma saúde muito acessível e a gente acreditava em um modelo asset light, né, com baixos ativos e muito focado na saúde domiciliar. A gente tentou montar isso em 2018. Eu até lembro, né, logo nos primeiros pitches, a gente foi falar com o Caio Auriemo, que é um dos fundadores da DASA, foi o presidente do conselho. E o Caio falou, puxa, entendi, vocês querem levar o laboratório para o cliente. Boa sorte, acho que o mercado não está pronto ainda para isso. E aí a gente acabou abrindo pequenas unidades, sempre com muita tecnologia. Nós fomos o primeiro comércio eletrônico de exames no Brasil, e com uma jornada totalmente digital, desde a venda até o resultado do exame. Só que aí chegou a pandemia. E na pandemia, eu me lembro assim, como se fosse hoje, a gente fazia 5 coletas domiciliares por dia. De um dia para o outro foi para 300. E a gente teve que virar à noite montando uma infraestrutura para conseguir atender, foi super desafiador. Todo mundo queria fazer teste de Covid naquele momento. Nós fomos o primeiro laboratório em São Paulo a ter o teste de antígeno, que depois até foi para a farmácia, ficou um teste super, super conhecido. E aí, então, a gente conseguiu, alguns anos depois, entrar nesse mercado que nós acreditávamos muito. Poxa, era um momento terrível, né, de pandemia, e a nossa empresa conseguindo ajudar com os testes. Diretamente relacionado ao que estava sendo vivido ali, veio como uma forma de resolver um grande problema. Exatamente, exatamente. E aí, a gente chega em 2022, né, que a gente passou a final de 2022, um momento bastante difícil, porque acabaram os testes de Covid, nossa receita caiu pela metade, a gente ainda não tinha tamanho para gerar caixa, a gente era uma empresa, tinha uma receita de uns 40 milhões de reais, mais ou menos. Tinha um EBITDA negativo de menos 50%, porque precisávamos crescer. Aquele momento realmente é um momento muito difícil. O que nos ajudou? E como é que a gente está hoje numa situação muito melhor? Primeiro, a gente tem um sócio que é uma pessoa fantástica, que é o Cláudio Lotenberg. E ele entrou como investidor em 2020 e ele acompanhou ali em 2022, 2023, e falou, olha, a gente tem uma infraestrutura aqui de atendimento domiciliar, a gente tem que fazer com que isso expanda a oferta de serviço. Vamos fazer não só o exame em casa, mas por que a gente não pode fazer um medicamento em casa? Não pode fazer um atendimento, uma internação domiciliar com muita tecnologia, um home care 2.0 mais moderno. E com isso, né, com o apoio dele e também nós acreditando que, puxa, a gente vai conseguir, tá difícil, nós vamos conseguir, a gente fez com que os nossos investidores atuais colocassem um pouco mais de dinheiro, nos desse um oxigênio. E nesse momento que o Santander Empresas foi fundamental, porque nós íamos conseguir expandir a operação, íamos conseguir ter a escala para gerar caixa e nos financiou, né? Hoje a gente está num momento muito bacana. De lá para cá, a gente, nesses 3 anos, triplicou o negócio. A gente está com uma receita por volta de 150 milhões de reais, com uma margem de EBITDA de 10%. Então,
Estamos num bom momento hoje, graças a Deus. Ainda com muitos desafios, mas sem dúvida num momento melhor. Mas quando que foi aquele momento que você falou assim, uau, nunca se tem um mar tranquilo para se navegar quando se empreende, mas aquela sensação de, poxa, o negócio se validou. Você sabe que eu sempre falei para os nossos investidores que o Labi precisava ter 100 milhões de reais de receita para se viabilizar, para ter uma estrutura, um tamanho mínimo, uma escala mínima. Isso aconteceu em janeiro. E sabe que é engraçado, né? Porque eu, assim, por muito tempo, por todos esses anos de empreender e sempre com os desafios, eu imaginava que o dia que a gente começasse a gerar caixa, a coisa ia mudar, né? Mas a gente sempre quer mais, né? Então a gente agora quer ser uma empresa de 200, 300, 400. Acho que essa energia, que esse combustível que a gente precisa, que é essa sempre querer fazer mais, né? E eu acho que o nosso fazer mais não é só ter uma empresa que atende aos seus investidores, não só, né, os seus financiadores, mas atende os clientes. Então, hoje a gente está no momento, Ana, que a gente atende 40 cidades todo dia. Diferentes cidades do Brasil com medicamentos oncológicos, medicamentos imunobiológicos, são esses pacientes que precisam dessa medicação para tratar alguma doença crônica. A nossa operação de internação domiciliar, ela é toda com tecnologia. A gente até, como eu comentei, a gente fala do Home Care 2.0. Então, no nosso escritório, onde a gente tem toda a equipe de retaguardas, enfermeiras, a gente está vendo exatamente o que está sendo feito na ponta, por sistema, qual o medicamento que foi feito, qual a enfermeira, se a enfermeira é aquela enfermeira mesmo, porque ela tem via reconhecimento facial, a gente garante que é ela, em que local ela está via geolocalização. Então, tudo isso é feito e a gente consegue, para a operadora de saúde, que é o nosso grande cliente hoje, nós temos mais de 40 operadoras, próximo de 50 operadoras como clientes, conseguir dar um atendimento de qualidade com um custo mais baixo. Porque esse paciente ele não precisa estar no hospital, ele pode estar na casa dele, a gente está fazendo um medicamento. Ouvindo você falar, né, é claro que sempre tem essa marca financeira que toda empresa busca, claro, ou o número de clientes, ou faturamento, enfim, você cria indicadores bem objetivos, mas se você pudesse compartilhar com a gente, assim, algo que é subjetivo, ou ele é menos numérico, menos Excel. Você sabe que quando nós criamos a empresa, nós tínhamos 3 objetivos. O primeiro objetivo era dar retorno para o investidor. A gente sabia que precisava de dinheiro do investidor para crescer rápido e, por isso, nós tínhamos um compromisso com esses investidores que temos até hoje. A segunda coisa era criar uma empresa onde as pessoas gostassem de trabalhar. Porque, puxa, experiências corporativas nem sempre ideais, é onde a gente passa boa parte da nossa vida dentro da empresa. A gente sempre foi uma empresa que respeita a diversidade, respeita cada um. Claro que busca a performance, mas também, ao mesmo tempo, a gente quer um respeito. E a terceira coisa era o impacto em saúde. Difícil ter uma ambição que a gente vai transformar, né? Mas, assim, ajudar muito na redução do custo da saúde. Então, quando a gente vê hoje essa quantidade de atendimentos, e a gente atendeu mais de 1 milhão de pessoas, quando a gente vê a nossa equipe crescendo, né, e essa questão menos Excel que você falou, para mim alguém se sentir respeitado, se sentir valorizado, se sentir com potencial de crescimento, né? Eu acho que tem um lado assim que, obviamente, o Excel é muito importante, mas tem esse outro lado, que é o lado de uma empresa onde as pessoas estão ali, estão felizes, e a gente está impactando o paciente na ponta. Indo para a segunda parte do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre o momento presente do seu negócio, Marcelo. Eu queria que você me falasse o principal desafio do teu negócio. Quem paga a nossa conta são as operadoras de saúde. E elas precisam de prestadores de serviço que tenham qualidade e que tenham um custo baixo. Então, realmente, assim, o nosso grande desafio é investir cada vez mais em tecnologia, é garantir mais que os nossos processos são eficientes. Dar um exemplo aqui, né? Eu acho que está na moda a tal da inteligência artificial, né? Então, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial para garantirem que a gente tem uma rota mais ideal, mais eficiente. Quando um enfermeiro ou uma enfermeira sai para fazer os atendimentos, se ela conseguir visitar 4 casas ou 8 casas, faz uma diferença incrível na produtividade e no custo para a operadora.
Então, cada vez mais estamos desenvolvendo essas ferramentas, né? A gente tem ferramentas, por exemplo, vamos falar de exames, que é o nosso negócio original. Você já deve ter feito exame, o médico manda aquela lista de exames, você manda para o laboratório, alguém tem que olhar, tem que ler aquilo e entrar no sistema, isso tudo demora, é pouco eficiente. Então, a gente também está introduzindo agora uma ferramenta que ela vai ler aquela letra do médico, que é uma letra difícil, e vai dar muito mais produtividade para a nossa equipe de central, né, que é uma equipe super importante. Uhum. Então, assim, o grande desafio nosso é cada vez mais investir em tecnologia e usar a tecnologia para reduzir custo. Uhum. O mesmo nível de atendimento, mas com custo mais baixo. Você atua num mercado que é altamente regulado, que é um mercado sensível, mas nem sempre há um comportamento preventivo quando a gente está falando de saúde. Quais são esses comportamentos que podem ser positivos ou até desafiadores para o teu negócio? E se isso regionalmente você percebe uma diferença nesse comportamento? Tem um ponto que você trouxe no início da tua pergunta que eu acho que é super relevante, tá? Que é a questão dos desafios do mercado de saúde, empreender no mercado de saúde versus empreender em outros mercados. Tem um conceito que é o conceito do MVP, que é um produto, quando você começa uma startup, você faz um produto que não é um produto final ainda e você joga no mercado e aí o mercado vai ver se o produto é bom e você vai melhorando. Em saúde não dá para fazer isso. E por isso que saúde é um mercado mais, você tem que ter cuidado, tem uma questão regulatória muito importante que tem que ser observada. Mas tem uma coisa, quando você fala de cuidado, né, e um dado que quando a gente criou o Labi nos chamava muito a atenção, é que no Brasil, na época, hoje deve ser mais, mas a gente falava em 7 milhões de pessoas que têm diabetes e não sabem. Uhum. Quem tem diabetes e não sabe, daqui a 10 anos vai ficar cego, vai ter que fazer uma amputação, uma coisa terrível, terrível, terrível. E nós, com um teste que custa R$20, a gente consegue saber se a pessoa tem o diabetes ou não, né? Uhum. Então, o que a gente fez no início? A gente criou esses produtinhos, que são alguns check-ups, que começam desde R$16, que podem ser comprados por pessoas que não têm plano de saúde. Né? Elas vão lá, compram um check-up, pegam o resultado e vê, puxa, eu tenho essa doença, né? Então, a gente se preocupou muito em dar o acesso e ajudar nessas questões de doença silenciosa. Partindo para a terceira etapa aqui do nosso papo, a gente vai falar sobre objetivos, objetivo cumprido. Qual foi para você um difícil que parecia difícil, mas não foi tanto, e o contrário também? Você sabe que quando a gente começou o Labi, a gente imaginou, vamos aqui montar uma rede de laboratórios, vai ser mole. Uhum. E aí tem uma metáfora que eu uso, né, que é uma coisa é você pilotar o avião, outra coisa é você fazer o avião, que é completamente diferente. Então, num dia você aluga uma salinha, entra na salinha, bom, e agora? Puxa, agora eu tenho que ter um call center para atender o cliente. Alguém vai ligar aqui, vai perguntar o preço do exame e tal, né? A gente, obviamente, já tinha o site, mas alguém liga. Tá, então tem que ter um software para essas pessoas usarem. Então, assim, tem uma série de coisas assim, que a gente subestimou no início, que é essa inércia de botar uma operação a rodar. Quando a operação está rodando, por maior que seja, você chega lá, poxa, você tem uma equipe, você vai fazendo os ajustes, empreender, sair do zero. O início foi bastante difícil, bastante difícil. Acho que uma coisa, você fala de o que é mais fácil, né? O que talvez tenha sido mais fácil. Eu sempre achei que um dos grandes desafios seria a relação com os investidores. Nós imaginávamos que os investidores olhariam só para o lado financeiro. E a gente, ao longo desses anos, conseguiu construir um grupo de investidores que tem nos apoiado muito. Acho assim que a gente ter selecionado esses investidores também foi algo que nós fizemos bem, mas o nosso dia a dia com eles está muito mais tranquilo do que a gente imaginou que seria. E quando você fala assim, né, que foram aliados importantes esses investidores, como é para todo negócio, né? Como é que você coloca o Santander Empresas no seu dia a dia ali do teu empreendimento? O Santander Empresas nos deu aquele oxigênio que a gente precisava no momento certo. Sempre tivemos uma relação muito próxima com o pessoal que nos atende. Sempre foi uma análise bastante detalhada, aprofundada, de todas as interlocuções que a gente teve no mercado. Foi quem a gente realmente conseguiu ver que eles conseguiram enxergar mais longe. Como que é inovar e como a tecnologia
ajuda nessa inovação do teu negócio e na experiência para o teu cliente? Legal. Eu vou te dar um exemplo. Hoje você tem no Brasil uma quantidade muito grande de pacientes que está no hospital fazendo simplesmente um antibiótico. Uhum. Ele está ali em tratamento, não precisa de outro tipo de cuidado a não ser o antibiótico. Esse paciente vai custar para a operadora de saúde no mínimo R$5.000 por dia. Uhum. Nós estamos conseguindo fazer esse tratamento de antibiótico por menos de R$200 em casa. E como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro porque a gente tem uma equipe preparada para atender rapidamente, que a operadora diz assim, olha, o paciente está saindo do hospital hoje às 19 horas, eu preciso que às 20 horas esteja alguém lá para fazer a primeira dose de antibiótico. Então, ter uma rede de profissionais treinado, qualificado, prontos para fazer esse atendimento, nós termos uma equipe de retaguarda que consegue alocar esses profissionais muito rapidamente e fazer esse atendimento, e também uma tecnologia que permite, como eu comentei, as rotas, e você garantir que a pessoa certa, o profissional certo está indo no local certo, no menor tempo possível. E nós temos conseguido reduzir custos de uma forma muito impactante para as operadoras. É o Home Care 2.0, né? Um Home Care mais tecnológico, com menos papel, com mais garantia, o que traz um custo menor, mas uma garantia de qualidade de cuidado. Dizem que, né, o empreendedor ele não erra, ele aprende, né? Por mais que você cometa alguns equívocos, aquilo se torna um aprendizado imediato. E aí eu queria que você contasse pra gente qual foi aquele erro que você transformou em grande aprendizado aí na Labi. Eu estava numa palestra esses dias e me perguntaram qual foi o grande acerto. Falei que o grande acerto foi estar disposto a errar. Porque uma empresa uma startup, é um conjunto de experimentos. Muitos dão errado e alguns dão certo. Então, por exemplo, a gente entrou em vacinas. Vacinas é um negócio que é um negócio mais desafiador para a gente, porque é um negócio de cliente particular, não é operadora de saúde, que hoje é o nosso foco. Uhum. É algo que precisa de investimento em marketing, adquirir o cliente é caro. Então, a gente fez um experimento durante 1 ano e pouco e saímos de vacinas, né? Então, você está disposto a errar e aprender, para nós tem sido fundamental. Eu gosto desse ponto que você coloca, porque também a gente sempre costuma dizer assim, deixa eu ver aqui onde eu errei para melhorar, mas a gente às vezes não presta atenção naquilo que a gente está fazendo muito bem e está dando super certo, porque ele acaba entrando no modo automático. E aí, olhando para esse lado, assim, o que você acha que vocês acertam bem e que isso ajuda a estruturar esse crescimento? Eu acho assim que olhar para trás e ver qual que era a ideia inicial, que era uma ideia de nós estamos aqui para reduzir o custo da saúde, melhorar o acesso, melhorar o cuidado. Então, isso foi sempre bastante importante, acertar qual que era a nossa missão. Como que você vê, assim, nessa parte toda, assim, do teu negócio, do futuro do teu negócio, como um parceiro como o Santander Empresas está te ajudando e como é que você vê que ele pode te ajudar ainda mais? Bom, uma coisa que eu até comentei aqui ao longo da nossa conversa é que a gente está sempre motivado para fazer mais. Uhum. Então, chegamos num bom momento, a companhia já tem um tamanho razoável, já é uma companhia geradora de caixa, mas é um mercado de 25 bilhões de reais. A gente tem uma avenida de crescimento gigantesca pela frente, porque esse mercado não só é um mercado grande, mas vai continuar crescendo. Uhum. Então, assim, ter um parceiro como o Santander Empresas é muito importante e a gente vai precisar de novos investidores e a gente conta com o Santander Empresas para chegar lá. Muito bom. Obrigada pelo papo, adorei conhecer um pouco mais sobre o seu negócio. Vocês estão num caminho certo. Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Eu tenho certeza que inspirou muita gente que assistiu aqui. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer aqui estar com vocês. Tivemos uma conversa super inspiradora sobre o segmento da saúde, os seus desafios e oportunidades, e como inovar e crescer em um negócio que requer qualidade e atenção nos detalhes. Para isso, investimento, tecnologia e um banco próximo, disponível e integrado fazem toda a diferença. Santander Empresas, o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa.